Olá, queridos irmãos, filhos amados de Deus. O ID está começando nesta quarta-feira, novamente pedindo permissão para entrar na sua casa e falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre as coisas de Deus e sobre a nossa vida como igreja, como corpo místico de Cristo. Tudo bem, Padre? Tudo bem, graças a Deus, alegria. Que bom. Veja que hoje nós estamos aqui com a Banca mesa completa, né? É verdade. Que maravilha, Lu voltando. Tudo bom, Marcinha? Sentimos tua falta no último programa? Eu sinto mais falta ainda. Que beleza. Glória a Deus que a nossa mesa está assim. Que bom, que bom. No último programa a gente conversou bastante sobre essa necessidade da gente entender esse processo de por que existem eventos tão maravilhosos, né? Católicos, eventos belíssimos, né? Que dão conta, né? Que dão testemunho da nossa fé, mas as nossas paróquias, infelizmente, sofrem, né? Com pouca gente, as missas quase vazias, né, Padre? É uma coisa tão triste. Falamos bastante sobre isso. Hoje queremos continuar tentando ver se a gente encontra um caminho, né, Padre? Claro. Uma forma de resolver esse problema. Pelo menos tentar dar uma indicação, apontar alguma coisa que a gente possa pensar, refletir e, de repente, adotar como prática na nossa vida, né? Porque a questão toda que clama, assim, que nos realmente faz pensar, é que se a pessoa faz uma verdadeira experiência de Deus nesses eventos, aí a pessoa, e realmente são bons e são necessários, sim, mas se a pessoa fez uma experiência de Deus, o que a faz não entender que ela faz parte da igreja e que ela precisa também agora ser membro de uma comunidade? Então, alguma coisa não está desconectada aqui, porque é uma consequência isso. Sim. Entende? Ser vinculado, né? Ou seja, a fé que nós recebemos é a fé da igreja. Né? Nós somos membros da igreja, participantes da missão de Cristo. E onde é que se encarna essa fé? Né? Vamos supor, o leigo, de maneira geral, onde é que ele vai se encarnar a sua fé? Claro, na sua casa, na sua família, no trabalho. Mas qual é a sua comunidade de fé? Onde é que é? É a paróquia. É a paróquia. É super necessário, né? Quer dizer, então, se a pessoa faz uma experiência, onde é que você vai levar, onde é que você vai receber a catequese dos seus filhos? Quem vai batizar? Quem vai te atender, né? Quando você está no hospital? E assim por diante. Quem? Então, onde você vai formar a sua família? Então, isso concretamente, dentro da comunidade. E acho que a gente pode até ampliar um pouco a reflexão que o senhor está trazendo, porque receber os sacramentos, sim, mas a paróquia, ela não é um mercado que eu chego porque eu preciso batizar o filho. Eu quero casar, eu vou ali na paróquia. Meu filho fez 9 anos, vai para a catequese. Só naquele momento, porque eu preciso do sacramento. É mais do que isso. Você tocasse um ponto importante, porque eu acho que a realidade virtual, ela provoca isso um pouco. Ou seja, ela cria pessoas desvinculadas, né? Ou seja, você se relaciona na medida que tem o teu interesse, ou permite que você possa, por exemplo, né, tá numa reunião, né, você pode colocar, né, botar um mudo, botar uma figurinha ali e sair da reunião. Isso. E ninguém vê, né? Ninguém se Sim. importa, a pessoa até acha que você está ali, né? Então você vai conversar, pode botar no mudo e estar conversando, vendo o jogo de futebol aqui, falando outra coisa, sorrindo para a pessoa, né? Para a câmera ali, né? E não está nem aí para aquilo que está acontecendo ali. Né? Então, não me exige sacrifício, né? Porque eu não tenho que sair de casa, não tenho que... É bom estar lá, né? Não sou contra a reunião, a gente faz a reunião, assim, mas a gente vai refletir o que vai gerando isso. Assim, eu não preciso ter vínculo com a comunidade, fisicamente. Isso aí é muito importante. Eu sempre digo assim, o Espírito Santo, ele fala, né? Antes de eu vir para cá, meu filho estava assistindo um vídeo de ciências. E no vídeo,
porque ele falou o seguinte, que tem o lado bom da tecnologia, e tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, mas a tecnologia no lado ruim, diz que a nossa é a primeira geração a ser afetada de forma global de algo que pode ser destrutivo. E o que é esse destrutivo, no caso, na nossa vida de comunidade, de católico, quando a tecnologia nos causa acomodação e fuga. E é muito interessante porque o vídeo ele colocou o seguinte, não é que outras gerações anteriores tinham questões que atacavam uma porcentagem, mas não todos. Como essa tecnologia, ela é aberta, ela é global, né? Tu pega teu celular, tu acessa tudo. E todos têm acesso. Então, tanto o lado bom como o lado ruim, ele vem como destrutivo. Então, assim, ó, eu gosto muito de fazer orações, meu YouTube cheio de músicas, orações, mas nada vai substituir a presença, né, dentro da comunidade, as reuniões importantes, né? Exatamente, a questão toda está na questão da encarnação da fé, né? Porque o amor, ele precisa do contato físico, ele precisa de um comprometimento físico, real. Não pode ser só assim, eu tenho que saber olhar para ti, olhar nos teus olhos, saber se tu está doente, saber se tu está bem, né? Se tu está sofrendo, né? Se tu está doente. Quer dizer, não dá para... Ou então até às vezes, há certas tensões que se criam, vamos supor. As tensões, tá, dentro de uma normalidade, elas são criadoras, muitas vezes, né? Então, ou seja, um ter uma opinião, outro ter outra. Sim, isso é saudável, né? As lutas, os fracassos, o lutar, né? Ou seja, enfrentar um problema, eu tenho que mudar, bom, nós vamos agora, né, passar a noite aqui arrumando esse negócio que tem que arrumar, não sei o quê, que precisa para amanhã, as pessoas lá, fazendo lá, às vezes, né, o galeto, porque não sei o quê, preparar um retiro de catequese, estar na catequese, que você ser confrontado na catequese, que faz parte isso. Se é uma fé, isso vai formar uma fé madura, faz parte do amor isso. Eu não posso, imagina um amor, um casamento virtual, né? Não tem como manter um casamento virtual, né? Você, né, se arruma, né, fala a declaração de amor, depois desliga, né? Não vê, né, na hora que está doente, na hora que engordou, na hora que está velho, na hora que não sei o quê. Aí não tem compromisso, né? Claro, é muito mais emocionante você, né, tá assistindo, né, vamos supor, pega um padre, um pregador maravilhoso, ele está preparado, com toda a mídia em cima dele, tudo preparado, ensaiado, né? Então, e você está ali, agora, vai para a paróquia para o dia a dia, né? Um dia que está calor, tem que ir na missa, não tem ar-condicionado, o banco é duro, né? Tem aquela criança gritando no fundo da igreja, correndo para lá e para cá, né? A vovozinha que levanta para ir no banheiro, para não sei o quê, né? Então, na hora de... Então, é isso, né? O dia a dia, né? Só que essa é a realidade. Não é a realidade da sua família, assim? A paróquia também é uma família. Então, essas coisas, né? A pessoa que reclama, a pessoa que não sei o quê, os irmãos que chegam pedindo ajuda durante a missa, né? Os irmãos de rua, né? Você confrontar isso com a tua vida, né? Então, isso é necessário, porque essa é a realidade da vida humana, né? Então, eu acho que pode estar acontecendo isso, a pessoa vai criando uma fé esterilizada, pode criar assim, desvinculada, que não, na hora que é assim, que é feio, né? Digamos, a pessoa não quer se incomodar com, o padre é chato, então eu não quero me incomodar com o padre chato. Eu só vou no super padre lá, né? Que é legal, que é um mega evento, né? Não, ele é maravilhoso, então só escuta a pregação dele. Tudo bem, onde é que está o amor, né? Onde é que fica o amor às pessoas? Quer dizer, então, no fundo, é um amor interesseiro.
Sim, eu estou buscando aquilo que satisfaz a mim, né? Exatamente. É um produto. Então, a pregação do padre é um produto. Eu vou ali, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas eu às vezes fico pensando assim que está faltando para nós católicos realmente essa identificação, né? Essa identidade como católico. O católico sempre teve aquela postura assim de não se expor muito, né? É verdade. É ou não é? Pelo menos eu, lá nos idos de 1960, 1950 e poucos, quando eu comecei, as pessoas diziam, não, mas isso a gente não pode falar, não, mas isso a gente não pode dizer. E a gente vai se afastando. De repente, tu não firma a posição na tua fé. Tu aceita não, mas tudo bem, deixa. Tu não cria vínculo, entende? Tá faltando a gente voltar para as catacumbas, né, pai? Está faltando. Quem sabe? Porque as pessoas tinham orgulho de serem católicos. As pessoas arriscavam a vida. As pessoas buscavam umas às outras. Agora não, agora cada um pensa de um jeito, aquilo é uma confusão danada. E tudo está bem. Para nós católicos, tudo está bem. O sujeito está xingando Jesus e nós estamos achando, está bem. Não, mas ele tem direito. Não é assim, né? Está faltando, eu acho, a gente retomar aquele início lá, quando a gente dizia que era católico, porque realmente a igreja era importante na nossa vida. E a questão da primeira vinculação, que é a pessoa de Cristo, né? Ou seja, realmente a gente entender que a gente segue os passos de Cristo. E nós participamos da sua missão, a igreja participa da sua missão. Então não é possível a gente desvincular isso, né? Fazer da igreja um clube, ou sei lá o quê. Ou então, como nós estamos falando, nem clube é. Não é. É mais um supermercado, como disse a Lu, né? Então, uma das coisas que, por exemplo, a catequese, né? A catequese, por exemplo, é um assunto muito importante e está diretamente ligado com os problemas que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, por exemplo, né? Os pais, muitas vezes, eles terceirizam essa questão. Entende? Ele passa, por exemplo, a catequese para a igreja. Não que ela não tenha que assumir, mas a catequese começa na família. Ou seja, você, pai e mãe, recebeu de Deus essa missão. Você, em primeiro lugar. A igreja, claro, mas você recebeu. Porque no dia do matrimônio é dito, né? Estás disposto a receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? E se você recebeu o sacramento do matrimônio, você disse sim. Então a catequese começa na sua casa, com o seu testemunho de vida. Então a gente começa a perceber, a catequese é uma pessoa vai lá, larga e vai fazer as suas coisas. Então, claro, para a criança, o que fica? Tá, mas por que eu tenho que fazer uma coisa que tu não acha importante? Sim. Um testemunho diário, né? Então, o que é? A fé é uma coisa, não perda de tempo, né? Para que né? Se nem o meu pai não vai na missa, não vai na igreja. Existe vivência, né? Sabe que eu acho que em vários programas nós falamos sobre muitos assuntos, né? Hoje a gente está falando, assim, acho que uma pincelada de vários assuntos que já falamos. E para mim, e acho que não é só para mim, é notório ver assim que existe um plano que não é de hoje para tirar Deus da nossa vida. Profundo. Existe um plano para isso. Esse plano já começou há muito tempo. Anos, Então, no início, a gente não percebia que essas coisas estavam mudando, porque eram sutis. Então, foi mudando. Aí a gente acostuma. Não, mas agora isso é mais moderno. Não, mas isso é assim. Por exemplo, eu vou lembrar da minha infância, as casas tinham uma televisão. Nem vou dizer que às vezes nem tinha, porque daí eu vou ficar muito velha, né? Mas assim, as casas tinham uma televisão. Ninguém comia vendo televisão, a gente comia na mesa. A família comia na mesa. Fim de semana se reunia avós, tios, primos.
para fazer o churrasco, né? Então, assim, eram hábitos familiares. E centrado nas pessoas. Sempre centrado na pessoa, centrado não no indivíduo, na família, na comunidade. As coisas eram vividas presencialmente, de verdade, não tinham distrações como tem hoje. Aí a gente vai acostumando que, na minha infância, eu tinha 2 tipos de chocolate, tinha 2 tipos, 3 de bonecas. Não tinha essa diversidade de distrações, de coisas materiais. A brincadeira, a gente inventava a brincadeira. Nem todo mundo tinha o fogãozinho, né? A gente que brincava. A gente pegava uma touquinha de lã, botava em cima de uma prateleira e aqui é o meu fogão. É a verdade, gente fazia de conta. De repente, eu não tinha muito recurso financeiro, mas era assim. A gente ia na escola, eram brincadeiras de grupo. Então, era assim. Mas aí a gente vai assim, ó, quando é sutil, leva 5 anos e muda uma coisa, depois mais 5 anos e muda uma coisa. A gente não percebe. Só que agora, a gente está vivendo 60 anos desse plano. 50 e poucos anos, sei lá eu. Então, o que a gente vê hoje? O resultado de pequenas mudanças que hoje são enormes, porque hoje a gente vê o todo. No meu tempo, na escola, ok, eu estudei em escola católica. A gente fazia oração antes de começar a aula e estava tudo bem. A gente tinha a presença de Deus na escola. Nem na escola católica hoje pode mais. Então, essas sutilezas, que hoje não são mais sutis, porque hoje não precisa ser sutil, porque hoje a gente não luta pela fé. Isso então não que é eu me mais refiro. sutil. É isso isso que eu me refiro. Exatamente. A gente vai aceitando tudo. O católico, ele tem essa característica, né? Agora resolveram que não pode mais ter crucifixo, não sei aonde. E a gente diz, que absurdo, né? Eu jamais tiraria o meu crucifixo lá de casa. E tal. Mas isso não leva a nada, né? Ora, não podemos aceitar. Como? Por que não pode ter um crucifixo ali? A gente não luta mais. E a escola católica, para não perder aluno... Aí fica pensando Jesus. no dinheiro e esquece a religião, esquece Cristo. Porque, mas senão o pai tira o filho daqui. Tire, exatamente. É como Jesus disse, vocês querem acompanhá-lo, vocês também querem ir embora? Né? E os 12 disseram, não, nós não queremos. Para onde iríamos, né? É assim, quer tirar o filho porque aqui a gente reza? Tira. Mas sabe, não sei, eu acho que a gente se acomodou. Até porque hoje tem um movimento de muitas famílias católicas que estão querendo criar escolas para os seus filhos poderem estudar. Porque, de uma forma, esse movimento mais amplo, vamos dizer, desses eventos, como a gente falou, está trazendo uma coisa também muito boa. Porque está despertando, sim, a volta do conceito do ser católico, da verdade do ser católico. Então, as famílias que estão escolhendo, eu quero ser católico, elas agora estão falando sobre criar escolas para formar os seus filhos na fé. Tu vê que absurdo isso, né? Por quê? Porque as escolas católicas mais tradicionais, vamos dizer assim, já perderam esse formato. Isso é que eu acho um absurdo, né? A gente tem milhares de escolas católicas, mas aí tem um grupo que precisa pensar em criar uma escola católica para poder praticar o catolicismo. É um absurdo, né? Bom, isso não é meu métier, mas olhando de fora, assim, não tem como explicar isso, eu acho. Vamos a lembrar aquilo que o Padre Laszlo falava, né? Os católicos, nós estamos dormindo. Né? Exatamente. Porque é um absurdo isso, um absurdo completo, eu acho. Como que uma escola católica não pode se ensinar a sua fé dentro do colégio? Olha que... Então a gente não pode nada. Então, isso eu estava comentando. É um absurdo, né? Eu estava comentando ontem com uma a pessoa que pode escolher, né? Olha, eu não quero fé católica, bom, então escolha um outra escola. Mas agora, a gente ser proibido de professar porque o outro não tem, bom, mas a pessoa
ele sabe que é um colégio católico. Claro. Aqui, Claro. pô, me lembro. E por que todas as escolhas são respeitadas, menos a fé católica? Porque Isso essa é a uma- única que não é Isso é respeitada. uma outra questão, né? É o cristianismo, né? Não é nem só, nesse caso, não é nem só a fé católica, né? É o cristianismo. Existe todo um movimento para que a gente esqueça Jesus Cristo. Exato. A cultura é fé. E A trate ideia- os sacramentos como simbólicos. Casamento ficou simbólico, as pessoas não são católicas e casam na igreja. O sim que elas dão, que o senhor estava dizendo agora, não compromete Nem a vida lembra, delas. nem lembram depois. O ter filhos, o quanto Deus manda, não se compromete mais. Então, é simbólico o sacramento. O batismo, eu não sou católica, mas tem que batizar, porque tem que batizar. Mas aquele batizado não é No fundo, é profundamente a fé que um não sacramento. compromete, né? Exato. Não, é interessante isso, porque tem a ver com a questão dos vínculos, né? Por exemplo, entender o sacramento do matrimônio como a igreja entende. Entende? Realmente você sabe que de fato como um casal deve viver a sua fé, como cristãos e católicos, comprometidos com Jesus, em termos de planejamento familiar, de abertura à vida, a questão dos métodos anticoncepcionais, não usar métodos anticoncepcionais, por exemplo, né? Então, ou seja, né, é a fé que me vincula, que me compromete. Então, eu não posso ficar a fé do evento. A fé não, eu faço um big, mega casamento, né? Mas eu continuo vivendo o meu pecado mortal e não estou nem aí com isso, entende? E me acho católico. E não defendo a igreja, não vivo a fé, não me comprometo com nada da fé. Né? Ou seja, aquilo que eu vivo como um mundano. Né? Aí eu não me importo com nada. Exato. Se ofendem a Deus, se fazem isso, se fazem aquilo. Sim. Não, o colégio tem que ser assim, eu vou defender as outras, né? Não tem problema, né? Mas como não tem problema? Você é contrário à fé diretamente. Jesus mandou evangelizar. Quer dizer, então como é que eu vou ter um colégio católico que não evangeliza? Estou rompendo com o fundador da obra, estou rompendo com tudo. E aí estou defendendo isso, para aí. Não tem sentido isso. Sei que não é fácil de solucionar, porque a gente deixou avançar, é como um corpo que está com câncer avançado. Agora a batalha é complicada. Às vezes, por isso começam a surgir novas estruturas. Exatamente. Sim. Porque comprometeu Nem tanto aquele que corpo voltar que a agora ser não tem mais o 12. que fazer. Exatamente. Isso Aquele vínculo, um círculo tão viciado, tão vicioso, que não tem como sair mais. A estrutura está tão doente que não consegue mudar. Eu só quero falar uma questão importantíssima, né? O nosso estado do Rio Grande do Sul, isso apareceu em jornais, tá? É um estado com um índice altíssimo de ateísmo. É o Tá? maior. Eu vou deixar para a próxima parte eu comentar isso, Sim. tá? Que a produção está avisando. Mas isso é assim, ó. Isso está nos causando problemas sérios. Que daí eu vou comentar na segunda parte do Somos programa. recordistas nisso, né? É, O Rio Grande do Sul é exatamente. recordista Agora penso eu, em desculpa. outras doutrinas, É. é recordista em ateísmo, Exato. entendeu? E é exatamente isso que me causa essa sensação de desconforto, assim, né? O católico aceita tudo. Tudo. Eu acho que tu tocaste num ponto muito forte até. A gente não luta por Não, nada, não, a gente passivo. não tem uma posição firme por nada. Nada. Tudo está bem. Mas espera aí. Tu está vendo alguém que tu sabe que não pode comungar. Tu sabe, tu conhece a pessoa. Levanta, entra na fila, tu não tira ele da fila. Ah, porque então vai ser um radical. Ah, mas é um fanático. Não. Tem que dizer, ó, fulano, tu não pode comungar. Pronto. Alguém se anima a fazer isso? Não, né? Mas aí quando a gente entra num templo muçulmano, por exemplo, vai lá e tenta ver se tu vai ficar no culto.
Não, tu não tem nada que tá fazendo aqui, vai embora. É assim que funciona. Nós aceitamos tudo. Mas vamos voltar nesse tema em seguida, agora depois do nosso intervalo. O primeiro bloco está chegando ao fim, você fica conosco. Fica aqui na Canção Nova que nós já voltamos. Estamos voltando para o segundo bloco. Você que está chegando agora, nós estamos discutindo hoje essa questão da falta de vínculo entre nós católicos, da falta de pertencimento, identificação. Parece que a gente está meio perdido, meio solto no mundo. E a gente está discutindo exatamente isso, como vimos no primeiro bloco. Padre, eu gostaria que agora no segundo bloco a gente começasse dando um pouco de base, né? Dentro da Bíblia, dentro... Tá. Então, bom, primeiro ponto concreto, que não vamos voltar ao tema, é Mateus 16, né? Onde Jesus vai dizer, tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Exatamente. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele fundou uma igreja. Ele fundou sobre Pedro. Tá? E Pedro, desde o início, desde a igreja se entende por igreja, desde a fundação, sempre se entendeu Pedro como o príncipe dos apóstolos, aquele que é o chefe da igreja, né? Ou seja, então, e se fez a hierarquia e a partir dali a igreja cresceu e sempre se elegeu um sucessor de Pedro. Isso faz 21 séculos que é assim. Né? Então, vamos entender, né? A igreja... Jesus fundou a igreja e a igreja de Cristo é a igreja católica. Foi fundada se diz a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Tudo aquilo que Jesus revelou, que Deus revelou para a humanidade, toda a revelação quem guarda essa revelação é a igreja católica. Todo o depósito da fé está ali. Então, tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação e santificação está ali. Essa é a verdade, ok? Então, isso nos compromete muito, tá? Nos compromete muito. Então, e essa fé recebemos, tá? E essa fé, ela nos vincula ao corpo da igreja. Então, eu quero ler esse texto que é muito conhecido, e na renovação também é muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 12, mas de forma especial a partir do versículo 12 também, até o 30. Vou ler e a partir disso vamos entender essa realidade dessa vinculação necessária que faz parte do ser cristão e do ser católico. Então diz São Paulo, com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, o olho eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são os mais necessários, e aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra.
E nossos membros, que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados. Mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo. Mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, e em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e do falar em diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos realizam milagres, todos têm o dom de curar, todos falam em línguas, todos a interpretam. Aspirais aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos. São Paulo vai iniciar então agora falando sobre o hino à caridade. Acho que ficou claro o texto, né? Sim. Lindo esse texto. Lindo, profundo. Perceba que não existe essa possibilidade, por exemplo, de você ir para um evento católico e não se vincular. Não existe isso. Nós estamos entendendo mal as coisas. Já é um bem maravilhoso, mas está sendo mal entendido. Se você não se vincula ao corpo da igreja, concretamente, como família, em primeiro lugar, como família cristã, um pai e uma mãe que assumem que são católicos e educam seus filhos na fé, e vivem de acordo com o matrimônio, de acordo com a igreja, ali, em primeiro lugar. No seu trabalho, você vai ser cristão e católico no seu trabalho. Se você, por exemplo, se você é médico, você vai, né? Então, você vai ter que se posicionar a certas coisas. Tá? Só que você não vai fazer, mesmo que você perca o seu emprego. Tá? Você não pode fazer aborto como médico, nem defender o aborto, em nenhuma situação. Tá? Então, e esse corpo da igreja, então, e a igreja, ela se encarna no tempo, como Jesus. Jesus, ele se encarnou no tempo. Ele não foi uma pessoa, ele viveu como um judeu. Né? Ele se encarnou, nasceu numa família, viveu em Nazaré, trabalhou, fez marcenaria, né? Viveu nessa realidade. Então a igreja também se encarna no tempo, ela é sal da terra e luz do mundo, ela é a coluna da verdade, mas que se encarna na realidade, na vida. Por isso ela é fermento. Senão não seria. Já viu um fermento? O que adianta o fermento dentro da latinha, né? Não é nada. Vai apodrecer. E só tem sentido ser fermento se ele botar no bolo ou no pão, né? Tem que estar no meio da massa, né? Se ele não vai para o meio da massa, não tem sentido nenhum. Exatamente. Né? Então, mesma coisa. Então você precisa ver onde é que a Igreja Católica se encarna. E você precisa se encarnar. Ou seja, não pode ser só você, só os seus sentimentos, você fechado no seu mundinho. Tá? Não pode ser isso. Não pode ser só o que te agrada. Por exemplo, se a sua comunidade não está bem, né? Então por que não está bem? Por que você não vai para lá? É fácil de falar amor à igreja, é fácil, sou fiel ao Papa, mas vai ser fiel à igreja lá na sua comunidade, né? Porque é bonito, né? Eu vou lá, que deve ajudar, né? Eu ajudo lá na África, ajudo isso, ajudo aquilo, né? Bacana isso, você deve fazer, mas e seu irmão de rua? Aquele irmão de rua que vai entrar lá no meio da missa, pente bêbado, que você não vai abraçar ele também, entende? A comunidade, a sua comunidade paróquia que está sem dinheiro, que não consegue reformar as coisas.
Você se importa com isso? Ah, não, mas aquele padre é muito chato, a missa dele demora muito. Né? Então eu não vou lá. Eu vou num que é mais legal, mais bonito. A igreja já está pronta, não tem que me comprometer com nada. Está tudo bonito, maravilhoso. Músicas maravilhosas, beleza. Então você não quer se comprometer com nada. Você não quer sacrifício. Entende? Não quer botar a mão na massa, porque a comunidade vai melhorar se você se doar. Porque o amor, Jesus veio salvar o que estava perdido. Ele veio para um mundo que estava um caos. Entende? A humanidade estava cega, perdida, né? Virou as costas para Deus, estava perdida, estava, né, condenada. Mais ou menos como hoje, né? Então, mas ele se comprometeu, entende? Ele veio. Olha Jesus sendo quem ele é. Ele não se importou com todas as coisas dos apóstolos, entende? Como é que eles eram, entende? Ele foi até a Maria Madalena, ele acolheu. Ele não foi lá para todos os lugares que estavam prontos para fazer as coisas, entende? Pelo contrário, ele veio restaurar. Ele veio tocar naquilo que estava perdido, que ninguém queria. Tem o amor e tem o porquê. É? E isso se perdeu, o amor e o porquê das coisas. O senhor falando da igreja e eu pensando as relações das famílias, né? Porque é a mesma coisa. Né? Então, assim, a mesma cultura, padre. Eu estou desgostosa da comunidade, e aí a gente tem um elenco, assim, né, de motivos pelo qual eu vou sair dessa comunidade, eu vou para outra, porque a grama do vizinho sempre é mais verde. É a mesma cultura eu escolhi uma pessoa, me casei com essa pessoa, mas agora ele está meio chato. Se não está me fazendo bem, eu vou trocar de marido. Eu vou buscar um outro melhor. Nunca vai achar, porque cada um vai ter uma situação em algum momento. Ou ficou doente. Mas é ruim cuidar de doente. Ou a relação de pais e filhos. Agora meu pai está meio esquecido, mas ele está tão teimoso. Não tenho a paciência, não tenho a dedicação. Isso que a gente vive no dia a dia nas famílias, que rompe as famílias, que se esquecem os idosos, que se trocam de maridos, que não se tem paciência com os filhos, é a mesma coisa da comunidade, é a mesma cultura do se não está bom para mim, eu não preciso ter paciência com nada, porque eu estou certa e está todo mundo errado. É a mesma cultura. Então, o senhor disse, se tem um problema lá na sua comunidade, pode ser pessoa ou pode ser um outro problema. Entre enfrentar o problema, segundo a palavra, e buscar virtudes, e se eu não tenho, eu tenho que desenvolver, eu preciso da graça de Deus, não vou achar a graça de Deus no mundo, é na igreja. Eu preciso da graça de Deus, eu tenho que estar na igreja. Ponto 1. Segundo, eu preciso desenvolver as virtudes em mim, porque senão eu também não estou indo no caminho. Mas isso dá trabalho. As relações dão trabalho. É a mesma cultura das emoções, do me basear nos meus sentimentos, no que me faz bem. E uma coisa importante também, se o meu conhecimento é pequeno, eu não posso ser o parâmetro de todo o discernimento do que é bom fazer ou não, porque o meu conhecimento está aqui, eu preciso estudar, eu preciso aprofundar, eu preciso conhecer o meu Deus, eu preciso conhecer a minha igreja, e não ficar no raso e dizer a igreja é cheia de regras, isso é velho, isso não serve mais. Regras de amor, regras de respeito. Quem não gosta de ser respeitado? Você não gosta de ser amado, acolhido, respeitado? Você gosta de ficar na lama? Não gosta de ter um norte? Você não gosta da graça de Deus? Quem teve uma experiência da graça de Deus, mesmo que pelas emoções, não é ruim, você não quer sentir isso de novo, mas daí fica só no sentir. Não vai para lugar nenhum. Marcinha, no primeiro bloco tu falou que tu querias falar sobre um tema que tu considerou bastante importante, né? A questão de que o nosso estado tem, né, considerado um estado com mais ateísmo, né?
E aí é muito interessante, eu vou relembrar vocês de que eu comentei esses tempos que eu fui numa palestra do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul e eles estavam abordando os perigos por trás dos jogos online, né? E isso foi o MP que falou, que nós temos que esses perigos dos jogos online, entre todos os estados brasileiros, o que está em primeiro lugar é o nosso estado, e que 2 organizações acharam, né, se infiltraram nesses jogos online e acharam um campo fértil, que são as organizações criminosas e o satanismo. E aí, por que o satanismo achou o Rio Grande do Sul? Claro, não tem barreiras, né? Eu percebo assim, Digo, no convívio que eu tenho com jovens e crianças, não em tem. função, Já né, perdeu. da família e tudo, sem virtudes, criação sem valores, e aí, que é o que foi falado aqui na mesa, começa na família. Quando a gente fala o triunfo do Imaculado Coração de Maria, né? A Nossa Senhora, o triunfo irá acontecer e vai acontecer, e em alguns lugares já está acontecendo. O triunfo da Nossa Senhora, do Imaculado Coração de Maria, é dentro de cada um de nós. Qual é o santo? Estou botando várias pinceladas porque tudo. Qual é o santo? História, me diga um santo da Igreja Católica que tem seu testemunho de vida, que tem desvinculado da comunidade. Não existe. Não existe. Então, nós temos que acordar. E aí é muito interessante que às vezes eu falo com as pessoas, por exemplo, coisas mínimas, né? Meu Deus, misericórdia, agora tu entra num colégio, tu escuta um festival de palavrão. Quando que a gente ia falar palavrão dentro da escola? E aí entra o que tu estavas falando, uma coisa que já está vindo há uns 60 anos nos sutis. As coisas começam sutis. Deus me livre, na minha época eu falava um palavrão dentro do colégio. Mas é normal para eles. Tá aí, por que antigamente não era normal? Inverteu-se os valores. Então a gente está achando tudo muito normal, tudo muito pode, tudo muito é. E aí aquela coisa que também foi falado, né, pelo Paulo. Todo mundo pode falar o que quiser. Agora eu quero defender Jesus e a Igreja Católica. Ai, como tu é radical. Fanática. Tu não era assim. Quando me dizem que eu não era assim e que agora eu sou padre, eu dou glória a Deus. Isso eu acordei, né? Obrigada, misericórdia, Senhor. A misericórdia do Senhor olhou para aquela pobre coitada e digo, vou tirar ela do caminho que estava já indo para o inferno e vou botar no caminho do céu. Muito obrigada para quem me chama de fanática e que eu não era assim. Porque não é, essa questão não é, o fanático é o quê? É aquele que diz, não vou aceitar, né? Então, nós temos que acordar com amor, sim. Eu não me lembro agora, Padre Miguel, a palavra, não sei se é na carta de São Pedro, mas que diz, né, que a gente exorta com amor. Então, sempre com amor. Nunca com raiva, porque daí a raiva entra no nosso lado humano. Agora, firmes. Esses tempos, na minha casa, uma pessoa queria dar um livro espírita para minha mãe. Não. Te amo, te adoro, meu querida. Não. Entende? A gente tem muito assim, aquele, como é que dizem, o medo humano, tem uma... Respeito humano. Respeito humano, sabe? E o respeito humano está acabando conosco. E muito interessante assim, as pessoas criticam, né? A sociedade, de uma forma geral, critica que a igreja é antiga. Aí botaram o modernismo na sociedade. Aí tá os jovens se mutilando, né? A droga, até o MP disse que a droga, cocaína, essas coisas assim, ainda acontece, mas não está tão alta. O que está em alta é a mutilação, a questão de ir lá cumprir um desafio de fazer um horror para uma criança ou para um professor, a questão da linguagem violenta. Crimes, né? Crimes. Isso tudo. E aí gera doença mental,
Se nós não acordarmos, nós vamos ter jovens, crianças, nós trabalhando de bengalinha, porque nós vamos ter o futuro dentro de clínicas psiquiátricas completamente loucos. Por quê? Porque se perdeu tudo isso que nós estamos falando. E nós temos já, Márcia, eu que trabalhei vinculada a escolas, como psicopedagoga atendendo adolescentes e crianças, as coordenadoras abriam gavetas e me mostravam assim, ó, a quantidade de remédios de tarja preta, que são respeitáveis para quem necessita de fato, e necessita muito, graças a Deus que eles existem, mas virou comum. Os adolescentes tomando remédios para segurarem o que não se educa. Isso já tem. Isso já tem. E aí os pais, como não tem clínicas, os pais não dão conta, acham rotas de fuga e aquela criança, aquele adolescente fica solto, porque não se sabe o que fazer com eles. Isso já tem. Já existe. Não é no futuro, já está acontecendo. Gente, uma coisa triste demais que está acontecendo cada vez mais seguido e cada vez pior, né? Quantas crianças, adolescentes matando pais. É verdade. Matando irmãos. E são desafios dos Deus. jogos online. Gente, eu fiquei, é isso, Paulo. Eles explicaram, eles tiram a criança ali do Roblox, tá, por exemplo, e levam, porque a criança tá, como tu falaste, antes tinha uma TV só, tá? Agora cada compartimento da casa tem uma TV. E aí aquela criança fez do seu quarto o seu apartamento, só que ela não tem maturidade para isso. E ela está na idade de convívio familiar. Aí depois, quando ela tiver, vai tocar a sua vida, mas tudo é uma fase. E aí ela está ali naquele chat e aquela pessoa lá que às vezes até pode ser uma criança por trás, porque já, né, foi doutrinada, ou um adulto, ou um jovem, começa a dar o amor, esse falso amor, para aquela criança que ninguém conversa com ela, quando, né, é só cumprir rotina. Eles levam para uma plataforma paralela e ali começam os desafios. E essas coisas horríveis que tu está falando, inclusive os desafios que eles se comunicam com pessoas de todas as partes do mundo, e aí fulaninho, se tu fizer tal coisa, tu ganha R$30, tu ganha R$40. Olha que ponto nós chegamos. Por quê? Porque a sociedade tirou Deus aos pouquinhos, né, nesses 60 anos, e nós chegamos a esse ponto. O que a gente está falando aqui não é para horrorizar, para desanimar nem nada, é para a gente acordar e tomar uma postura. No Catecismo da Igreja, que a gente tem que começar a ler, e que no site, né, da Canção Nova tem para vender, o Catecismo ele é maravilhoso, ele é vida. Gente, se tu pegar o Catecismo e começar a olhar e botar em prática o que está aqui, ele é vida. Tudo isso que está sendo falado está aqui. A igreja como esposa de Cristo, nós somos os membros, Cristo é a cabeça. E é muito interessante que é o caminho da salvação. E olha, foi tirado esse caminho da salvação, o que aconteceu com a humanidade? Ficou doente. Exatamente, exatamente. É nesse caminho que a gente está, né? E está em nós reverter, né, Paulo? Nós depende temos, de nós. Jesus Depende e a Nossa Senhora contam conosco. É lá na tua casa que tu começa, só que tu não vai ficar só na tua casa, tu vai levar para a paróquia, para o teu trabalho, tu vais te vincular à comunidade. Tu pega toda a história da salvação, Antigo Testamento, Novo Testamento, os Evangelhos, o Senhor começou a igreja com os 12 apóstolos. Se Jesus dissesse, vai sozinho, não te vincula a nada, ele ia ficar sozinho, não é verdade? Sim. E eu penso assim, ó, se dá uma sensação de, gente, não tem mais o que fazer, já avançou demais, já é um câncer tomado, metástase, não tem mais o que fazer. Tem sim. Exato. Tem sim. Porque assim, ó, aqui nós não somos, nós aqui ninguém era jovenzinho, né? Então, o que eu penso? Nós temos a nossa realidade pessoal também, né? Nós mesmos demos exemplos, assim, quando eu estava no colégio, quando eu tive isso, tive aquilo, enfim.
Eu também não tive em casa uma catequese. Eu tive catequese no colégio. Que bom que ainda tinha no colégio, né? Mas eu não tive em casa. E aí a minha conversão, ela teve umas etapas, assim, como eu acho que acontece com muitos, porque é um processo, né? O que tem que despertar em nós? Não importa a idade que a gente tem. Porque eu hoje, às vezes, eu entro assim numa... mas eu já estou com tantos anos... É tanta coisa para eu aprender, é tanta coisa para eu estudar, é tanta coisa... Só que assim, não é um desespero, entende? Ninguém vai fazer uma prova assim, né? Tem que saber todo o catecismo agora e tal. Importa que a gente tome uma decisão, hoje. E eu começo a ler. Eu vou na paróquia. Por que a importância da paróquia? Tem uma homilia todos os dias. Você tem a oportunidade de saber a palavra de Deus. E o padre vai nos catequizando todos os dias. E aí vai montando toda essa estrutura de conhecimento, de tudo isso que a gente já falou, é uma saída. E é importante que se tome essa decisão. Sem dúvida. Acho que esse tema a gente não conseguiu esgotar hoje, né? Acho que vamos precisar de mais um programa para a gente continuar essa discussão, porque tem muita coisa ainda para ser falada. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, nosso tempo acabou, e queremos, então, convidá-lo para a próxima quarta-feira estar aqui conosco. Quarta-feira à tarde, estar aqui conosco, que é sempre muito bom, né? A gente ter esse convívio, esse contato com você. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até lá.